Bom dia para a sala que vai estar vendo esse vídeo. Meu grupo, ou dupla, né? É eu, o Cauã, e a gente vai falar sobre a situação dos quilombos, dos quilombolas no Brasil atual. E a gente está gravando aqui na sala um, é um? Estamos gravando na sala um e tá de dia, então se tiver algum ruído, alguma coisa assim, não tem muito o que fazer, a gente está tentando fazer o nosso melhor também. E a gente vai falar sobre a importância, sobre os quilombos, sobre como eles estão hoje em dia, sobre as legislações em cima deles, as regras, né? O que rege e o que não rege, os passos que o Brasil deu a favor e contra a valorização do quilombo, do negro, da matriz africana em si, e principalmente, né, focada na questão terra, né? Na questão em si do quadrado que você chama de seu, da propriedade, né? Bom, primeira coisa que eu, o Cauã e todos nós, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o quilombo. O quilombo, ele é um pedaço de terra que abriga escravos que obtiveram a liberdade a partir da fuga. Então, o escravo que fugiu do senhor, ele entra num quilombo. O quilombo, ele não é só uma... Isso é um erro. Pensar também, né, o que acontece muito com as pessoas, pensar que o quilombo, ele é uma área afastada da fazenda do escravocrata, em que os escravos eles estão abrigados e isolados. Mas não é isso. Na verdade, o quilombo ele é uma área de resistência. Então, todos os escravos ou fugitivos, né, que estão no quilombo, eles estão resistindo. Eles não estão só se escondendo e fugindo. Eles estão lutando contra os fazendeiros. Então, a gente pode até ver no filme do Zumbi dos Palmares, né, que tem no YouTube de graça, inclusive, que o quilombo, ele não só se defende e cria uma fortaleza contra os brancos, que depois vêm tentar destruir o quilombo, mas eles também invadem fazendas para recuperar outros negros, para salvar outras pessoas da escravidão. Então, o quilombo, eu acho que é um principal ponto para a gente deixar aqui primeiro. Ele é sim uma localidade geograficamente afastada da fazenda do escravocrata, mas ele não é necessariamente um lugar de abrigo onde abriga os fugitivos. Ele é um lugar de resistência, entendeu? Ele é um lugar que prevê a luta. Bom, o Brasil ele teve 3 séculos de escravidão, 3 séculos longos, duros para os negros e para todas as matrizes, incluindo os índios também, que sofreram com isso. Uma característica dos quilombos, pelo menos de alguns, eram inclusive aderir a si mesmos pessoas que não fossem totalmente negras. Então, índios e até mesmo os brancos que viviam em situações de escravidão que acontecia no Brasil, alguns quilombos aceitavam essas pessoas como forma de resistência. O que para o quilombo era bom, porque ele ia ter mais força braçal para lutar e fazer justamente esse movimento de revolta, né, que eles poderiam ter, ou para a própria defesa, né, caso fosse o objetivo do quilombo. A situação do quilombo, do quilombola atual no Brasil, ela é tensa, ela é bem complicada. Eu vou trazer alguns dados para exemplificar tudo isso, mas para vocês entenderem, as coisas são bem difíceis. Mas, contudo, o Brasil ele deu um passo, se não um salto, em direção à quebra da desigualdade social e da desigualdade social que sempre existiu no nosso Brasil, né? Durante os 3 séculos aí de escravidão que a gente viveu e que ainda deixa marcas no Brasil. Uma marca legislativa muito clara é a Constituição de 1988, em que no artigo 68 prevê a obrigatoriedade do governo em si, estadual ou federal, ou tanto faz a esfera governamental, de dar títulos públicos de terras às, aos, às terras quilombolas, isso também inclui as terras indígenas, pois essas terras seriam um fruto de patrimônio histórico da nossa sociedade. Os fundadores, os formadores da nossa sociedade. Ou seja, a lei ela prevê a proteção do território sociocultural, do território histórico, contando que esse território faz parte da nossa formação. Então, essa é uma lei que deu um pulo, um salto em direção à quebra da desigualdade social. E essa lei, ela se opõe justamente em detrimento à lei de 1850, que é a lei de terras, onde no Brasil qualquer pessoa poderia
fazer um quadrado com a sua cerca e pegar aquela terra para você, que foi o que a gente estudou agora nesse mesmo bimestre. E isso era muito controverso, porque qualquer pessoa branca ou livre mesmo poderia ser um escravo livre, né? Porque a Lei de Terras 1850 ela já entra no final do segundo reinado, onde começa, né? Onde vai começar a surgir, na verdade, né? As primeiras leis de afrouxamento à escravidão, né? Depois, sim, em 1888 vai acontecer o movimento abolicionista que vai decretar o fim da escravidão, que não foi o real fim, mas legislativamente foi o fim. Bom, a Lei de Terras, ela previa qualquer pessoa pode ir e marcar esse território como seu, essa aqui é minha propriedade. Mas uma pessoa negra, que não fosse um negro livre, não poderia fazer isso, ou até mesmo um negro livre. Pois o negro, ele era escravo, e o escravo ele é propriedade de alguém, então ele não tem direito a uma propriedade. Ele é uma propriedade, ele não pode ter uma propriedade. Então, um escravo ter uma propriedade a partir da Lei de Terras era um crime, era considerado um crime. Por isso, os quilombos, né, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, legalmente considerados criminosos. E é por isso que muitos deles, né, tinham que fazer esse movimento de revolta, já que eles eram considerados criminosos. Então, exatamente por isso, a Constituição de 88, ela se opõe. Em detrimento, né, a esse fato da Lei de Terras, ela é um marco controverso, entendeu? É como se fosse um quesito histórico que mudou, né? É um ponto de análise que a gente pode pegar 1988 e 1850 e fazer um ponto comparativo, né? De uma evolução em prol menos desigualdade que o Brasil teve. Alguns dados que a gente pode trazer sobre os quilombos, os quilombolas no Brasil atual. Primeiro, um dado muito interessante. No estado de São Paulo, onde a gente vive, existem 51 comunidades quilombolas, de acordo com a Comissão Pró-Índio, né, que é CMI-CSP. Então, todo estado tem uma CMI, né, uma Comissão Pró-Índio, é CPI, na verdade. Então, todo estado tem uma CPI, né, que é uma Comissão Pró-Índio, e no caso do estado de São Paulo, é CPI-SP, né, Comissão Pró-Índio de São Paulo, que diz que existem 51 terras quilombolas aqui no estado de São Paulo. E um dado muito ruim, tanto alarmante, é que dessas 51, 34 ainda tentam a legalização da sua terra, né? Eles querem ter a terra legalmente, né? No Brasil, de acordo com o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no Brasil inteiro existe mais de 100 comunidades quilombolas que ainda tentam a sua legalização dos seus títulos legais de sua terra. Então, eles têm direito à terra. Como eu já disse, de acordo com o artigo 68 da Constituição de 1988, eles têm direito às suas terras, aos títulos de suas terras. Porém, o governo ele não é eficaz nisso. Ainda mais com o governo atual, que consideravelmente vai deixar a pauta indígena e a pauta quilombola, né, a pauta de terra, quanto diz a demarcação e o direito aos títulos dessas terras, com certeza isso vai ficar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano do governo atual. Ou até mesmo de outros governos, acompanhando o governo atual. Apesar de que no governo atual a situação tende a piorar. Mas isso é uma situação histórica, que vem de antigos governos e da sociedade. De certa forma, a culpa é nossa e minha, de todos nós brasileiros. A pauta indígena, a pauta quilombola, não faz parte da nossa cultura, né? A nossa cultura diz a nós mesmos. Então, a gente não faz parte da gente lutar a favor dos indígenas, dos quilombos. Eu digo nós, né? Nós, a maioria. Então, isso fica complicado, porque os políticos, quem se elege, a população, os eleitos, os presidentes, governadores, os parlamentares em todas as esferas políticas. Então, como eu estava falando, os eleitos, os parlamentares, o presidente, o governador, o prefeito, parlamentares em todas as esferas, né, esfera municipal, estadual, federal, todas essas pessoas políticas, elas são representantes de nós, elas são representantes do povo. Então, elas estão lá porque nós as colocamos lá. E nós também temos o dever, se não a obrigação, a obrigação e o dever é a mesma coisa. A gente tem a obrigação, o dever de manter e cobrar
essas pessoas de fazerem o trabalho delas, entendeu? E de aderir às nossas pautas. E se nós, brasileiros, né, se a importância nacional não é a pauta indígena quilombola, logo, nós não cobramos os nossos parlamentares, os nossos representantes. Então, fica complicado. Não adianta colocar a culpa no político X, Y, no governo A, no governo B. Porque, na verdade, a culpa é toda de uma mentalidade que vem sendo construída há muito tempo. E trabalhos como esse vídeo, como o podcast que a gente fez, como o trabalho escrito que a gente está fazendo, esse tipo de trabalho ajuda com que pessoas que estão na escola, como eu, como o Cauã, como a Beatriz, essas pessoas elas possam ter um pouquinho mais de consciência sobre a pauta indígena, sobre a pauta quilombola. E de jovens e jovens que vão crescer e se tornar adultos influentes na política, ou não, sendo que todos nós somos agentes políticos, mas eu estou falando em si, agentes reais, né, participantes da política. Sendo isso ou não, nós já estaremos com a pauta, a importância da pauta dentro de nós, intrínseca dentro da gente, né? Então a importância que a educação tem na mudança de pautas como essa, que é a pauta quilombola, que é a pauta indígena e outros conceitos, né? E outros conceitos que precisam ser mudados na cabeça do brasileiro. Bom, esse final foi uma reflexão minha sobre o que eu acho sobre o tema, sobre o que a gente conseguiu ler no livro, sobre vídeos que a gente foi buscar atrás e outros materiais também. Eu acho que é importante, talvez passe um pouco do tempo limite do vídeo, mas eu gosto de fazer essas reflexões e acho que fazer a reflexão e mostrar aqui no vídeo talvez seja uma forma de aplicar, né, o que a gente acabou estudando. Bom, é isso. Agradeço a sala, se estiver vendo, ou o professor, se for ver sozinho, não sei. Mas fica meu agradecimento para quem estiver vendo e também, se você conseguiu interpretar a minha reflexão, eu acho que é um ponto muito importante. Valeu. Obrigado, hein? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.